Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Despertar, sejam bem-vindas a mais um Despertar. Que delícia estar aqui com vocês, que delícia estar aqui. Eu tava com saudade, gente, desde, sei lá, sábado, né, que a gente não se encontra por aqui. E o pessoal pediu bastante pra gente emendar, pra ninguém perder nenhum capítulo. Tinha gente viajando, tinha gente que tava emendando o feriadão. Então, por isso a gente não fez na segunda-feira, mas eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz de estar aqui já no 12 com vocês. Vocês me trazem esse ânimo pra despertar logo cedo e botar pra ferver no 12. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Que vocês possam se sentir realmente no 12 desde agora, acordando, despertando. Já começa a falar obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, porque hoje eu farei desse dia um dia extraordinário, o melhor dia da minha vida, o melhor dia da minha história. Isso mesmo, gente. Quero falar pra vocês que aquilo que a gente determina é aquilo que acontece. Aquilo que você permite pensar é aquilo que acontece. Aquilo que você permite sentir, respirar e trazer pra tua realidade é aquilo que acontece. E não há nada mais lindo do que você vivenciar tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E Grace, como é que eu sinto isso? Como é que eu vivo isso? Como é que eu mudo essa realidade? Gente, quando eu abro um box de perguntas, quantas pessoas que perguntam, Grace, como sair desse looping? Como mudar a minha história? Como fazer diferente? Como sair dessa zona de depressão? Como sair dessa zona que eu tenho vivido só dessa constância de falta de vontade, de falta de ânimo de viver? E eu falo pra vocês que quando Deus revelou no meu coração há um ano atrás para começar esse movimento despertar, onde vocês estão aqui comigo, tem gente que tá aqui comigo mais de 240 dias, tem gente que tá aqui comigo há 50 dias, tem gente que tá chegando aqui hoje. Eu sinceramente me senti uma escolhida para estar aqui, mas mais do que isso, eu senti, gente, um chamado muito forte para poder a gente despertar essas pessoas que estão aí não dormindo no sentido do sono, mas dormindo diante de tudo aquilo que podem viver com a promessa que Deus já tem para a vida de cada um. Então eu quero agradecer cada uma de vocês, quero agradecer minhas anjas, cadê as anjas maravilhosas, as anjas imparáveis que estão aí? Quero agradecer vocês por toda força, toda coragem, toda persistência, quanto vocês me fazem forte, quanto vocês me impulsionam a seguir aquilo que eu quero. Então muito obrigada, anjas. Cadê as anjas? Coloca um coração vermelho aí, anjas. Pra gente poder, pra todo mundo conhecer vocês. A gente tem aqui as anjas que cuidam de cada grupo de WhatsApp. Eu quero agradecer vocês pela dedicação, pelo carinho, pela entrega. E esse movimento todo, ele só é possível porque eu tenho vocês, porque vocês disseram sim também para esse chamado. A Lilian tá falando que hoje é o dia 232, eu vou até anotar aqui, Lilian, para amanhã eu não esquecer. Obrigado. E essas anjas são assim, imparáveis, elas fazem o resumo da live, elas estendem para vocês o resumo da live através dos grupos de WhatsApp e elas estão semeando, estão transbordando na vida de outras pessoas. Quero parabenizar aqui cada uma de vocês, dizer que eu amo muito a vida de vocês. E gente, falar do despertar. Para você que tá chegando hoje, às vezes quando tem feriado, quando tem alguma coisa durante a semana, a gente pula. Porém, nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, 6 e 12. O que isso significa? Que nós estamos no 12 de segunda a sexta-feira, sim. A gente não está aqui para brincadeira. E nós começamos, para quem está chegando hoje, nós começamos a leitura da Bíblia lá em Gênesis. Grace, não é o lugar certo de ler. Mas como aqui a gente está no 12, eu queria fazer com que muitas pessoas abrissem a Bíblia pela primeira vez. E assim como muitas pessoas pegam o livro e começam pelo começo, eu queria que todas as pessoas que tivessem aqui nesse movimento, tivessem a sensação de estar lendo a Bíblia inteira, do começo ao fim. E por isso, para mim foi muito importante, está sendo muito importante essa descoberta, essa leitura junto. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui estão chegando hoje, estão pegando o bonde andando, mas eu quero falar para vocês que mudanças estão sendo feitas e que em breve a gente vai disponibilizar todos os despertar para vocês aqui no YouTube. A gente só está editando para que a entrega possa ser feita. Então tem muita mudança vindo. E a gente vai estar colocando sim no Spotify e também aqui no YouTube todas as lives do Despertar. Para você que está chegando agora, poder escutar os para trás, poder pegar toda a linha de raciocínio de todo o Despertar. Grace, mas é muito dia. Eu sei que é muito tempo. São 232 Despertar que nós vamos disponibilizar. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando você analisa
Quanto tempo você perde, às vezes, escutando tantas coisas que não te somam absolutamente nada, olhando o TikTok, olhando um monte de situação. Você começa a entender que quando você toma a decisão de olhar para aquilo que realmente vai te fazer a diferença, você consegue ter essa tomada de decisão. Às vezes você vai estar dirigindo teu carro, você vai estar ouvindo, vai estar se atualizando, você vai começar a Bíblia do começo junto comigo, porque a gente veio lá de Gênesis 1 e a gente veio contando todas as histórias, a gente veio colocando ali pontualmente tudo o que precisava de cada pedaço da Bíblia. Então agora nós já estamos em 2 Reis. Eu sei que semana passada nós não entramos nessa parte de 2 Reis, porque a gente estava pós-evento, então tinha tanta coisa do SSS para contar para vocês, que a gente não entrou. Agora a gente retoma e a gente vai entrar depois na outra parte, que é em crônicas. A gente vai rever muitas histórias que aconteceram lá atrás, então fiquem tranquilos que vocês vão se atualizando no caminho. Mas qual que foi o fundamento principal que Deus colocou no meu coração? Eu quero que pessoas abram a Bíblia pela primeira vez, eu quero que pessoas sintam, eu quero que pessoas na sua intimidade, na simplicidade, entendam que é um livro que precisa ser lido. E isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas conseguem ter aquele sentimento. Eu quero que vocês tenham o sentimento de pegar assim, ó, como eu tô aqui, e falar assim: nossa, já li tudo isso, já li toda essa parte, olha o quanto eu já li da Bíblia junto com o Despertar. Eu não quero que vocês somente decorem, eu quero que vocês tenham intimidade, eu quero que vocês tenham profundidade, eu quero que vocês aprendam a meditar diante da palavra. E é muito bacana quando a gente começa a olhar para todo o contexto, quanto ensinamento a gente já tem, quanto ensinamento a gente já consegue aprofundar e ter de conhecimento, de lembrança, quando você começa a estudar. Então, vamos lá. Quando a gente se conecta direto na fonte, eu consigo ter melhores decisões, melhores ações, melhores resultados na minha vida. Grace, mas é só pelo resultado? Não, é pela tua conexão. Tem muita gente que está aqui ou que passou por aqui, que estava vivendo um looping hipnótico de gerações e gerações de famílias destruídas, de gerações e gerações de famílias sem abraço, de gerações de famílias que estavam vindo por processos destruidores. E quando você começa a estudar a palavra, quando você se posiciona, quando você olha diferente para o teu ambiente, você começa a ter uma realidade diferente. Então, todo despertar, só para a gente startar aqui de novo, todo despertar, a gente vai ler um pedaço da Bíblia, a gente vai dar uma tarefa, a gente vai ativar, a gente vai ter um drive para que você possa falar assim: poxa, esse drive aqui é o que eu vou repetir hoje. Tem gente que fala assim: Grace, como eu posso mudar? Numa pergunta ali do box de perguntas. E, gente, eu teria um texto, um livro para escrever ali, para poder entregar ali, mas muitas vezes não é possível. Por quê? Porque é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa pra gente falar. Então, cada dia que a gente entrega uma pérola, cada dia que a gente entrega uma palavra, cada dia que a gente entrega algo que você vai somar na tua história para que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, esse é o intuito do Despertar. Eu espero que você, Débora, que está chegando aqui pela primeira vez, vocês que estão aqui pela primeira vez hoje, cada dia que vocês entrarem, vão colocando aí os drives que vocês já acumularam, os drives que vocês já aprenderam. A Dani Matos acabou de colocar aqui: só por hoje eu não vou reclamar. É um drive que a gente colocou aqui no Despertar. Por quê? Porque a maioria das pessoas passam uma vida inteira reclamando, resmungando, olhando somente para as coisas que são difíceis. E tudo isso é uma educação. Tudo isso é como a gente coloca, tudo isso é como a gente permite, tudo isso é como a gente aceita no nosso contexto, desde pequeno até com as nossas crianças. Um exemplo muito bobo foi ontem. Eu levei ontem o Rian brincou muito, brincamos muito o dia todo, montamos quebra-cabeça. Ele andou de bicicleta, dia das crianças, ele brincou com a priminha dele, depois à tarde, mas brincou muito. Depois à tarde eu levei ele no aniversário, tanto que chegou no aniversário ele estava super cansado. E aí na hora que tava assim, já tinha umas 2 horas no aniversário, ele falou: mãe, posso deitar na cadeira? Eu falei: filho, você vai deitar aqui, mas nós daqui um pouquinho vamos embora. Então aproveita para brincar, porque daqui um pouco a gente vai embora. E aí ele pegou e descansou um pouquinho, comeu o bolo e nós fomos embora. Quando a gente entrou no carro, isso é só para vocês entenderem como a gente vai podando a reclamação ao nosso redor desde as nossas crianças. Quando a gente entrou no carro, ele falou assim: nossa, hoje eu nem brinquei, não aproveitei nada meu dia, não brinquei. Eu não brinquei muito pouco. O que ele estava fazendo naquele momento? Pelo momento que ele ficou deitado no meu colo,
porque ele estava cansadinho já. Ele começou a justificar, a memória dele estava querendo armazenar naquele dia, um dia das crianças, que para ele tinha sido intenso desde 6 horas da manhã. Ele estava querendo se enganar e colocar dentro do cérebro dele uma situação de que ele não tinha vivenciado. E foi muito louco, porque na mesma hora eu captei isso. Eu falei, olha só, a mente dele querendo falar pra ele que o dia não foi legal, que o dia que o dia ele brincou pouco, que ele não aproveitou o suficiente. E naquele momento eu virei pra ele e falei assim, filho, presta atenção, vamos relembrar o que você fez no dia de hoje, aí você vai me contar se isso que você tá falando é o que realmente aconteceu. Você acordou 6 horas da manhã, com café na cama, seu pai te levou para andar de bicicleta, e eu fui relembrando tudo que ele fez durante o dia. Depois a gente brincou, depois a gente foi montar quebra-cabeça, depois você fez isso, depois você fez aquilo. Ele falou, é mesmo, mamãe, eu aproveitei o dia inteiro, o dia foi muito intenso. Vocês estão entendendo? Que às vezes a nossa própria mente, o nosso próprio eu, tenta nos enganar para que a gente possa entrar nessa linha do vitimismo. E isso, gente, não vem às vezes simplesmente do ambiente, vem do próprio ser humano. Então nós temos que ter esse cuidado, não só com a gente, mas também com as crianças, mas também com as pessoas ao nosso redor, de podar isso, de falar assim, não, peraí, isso aí não tá acontecendo não, isso aí não vai acontecer. Você é a pessoa que tem que olhar e se permitir a analisar como é que verdadeiramente foi, ou se aqui é aquilo que você estava falando, porque se eu deixo aquilo ali, ele persistir falando aquilo ali, ele já tinha falado umas 2 vezes no carro, e eu falei, porque tá cansadinho, tá, né, e tal. Aí eu falei, não, eu preciso corrigir isso, já falou pela 2ª vez. Então, o que acontece? Nós, como pais e mães, a gente precisa corrigir, e vocês, como adultos, donos da vida de vocês, também precisam entender. Não é a própria mente, tá, Gorete? Lembra que foi explicado lá no SSS que nem tudo é o inimigo. Existem vozes na nossa mente, né? A voz de Deus, a voz do inimigo, a voz de terceiros, a nossa voz. Então, a gente tem que entender que quando eu estou aqui vivenciando, nem tudo eu delego, tá? Às vezes a gente fala assim, tudo delega para Deus ou delega para o inimigo. Não, isso aqui não é um jogo de como que é aquela brincadeira de cabo de aço. Mas às vezes é a própria mente querendo dizer assim, poxa, eu poderia ter brincado mais. Ele estava, na verdade, arrependido do momento que ele deitou e dormiu. Que ele deitou e descansou no meu colo. Dormiu não, que ele deitou no meu colo. Entende? Então é a própria mente querendo falar assim, nossa, arrependido por falar assim, poxa, eu podia ter brincado mais, eu podia ter aproveitado mais, tá? Então, nós precisamos entender que nem tudo eu delego, o inimigo age. Não, até porque tá amarrado, na minha casa não tem essa ação, porque os anjos estão cuidando o tempo todo, e eu declaro e eu profetizo. Mas o que aconteceu ali? Ele deitou, ele estava arrependido de ter deitado um pouquinho, e aí ele falou assim, nossa, não aproveitei nada. Por quê? Porque na cabecinha dele, o momento que ele ficou deitadinho, ele deixou de aproveitar, e ele já associou aquilo ao dia todo. E eu tô usando isso como exemplo para vocês entenderem que durante a nossa vida, a gente faz isso o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente permite entrar como memória na nossa cabeça. No caso do Rian, eu percebi muito rápido, já falei pra ele, eu falei, filho, você teve um dia lindo, você brincou, você fez isso, você fez aquilo, lembra quanta coisa incrível você fez, agora você veio mais uma festa de aniversário, olha quanto brinquedo, olha quanta coisa. E ele no mesmo momento falou assim, é mesmo, mamãe, nossa, hoje foi o dia incrível, o dia das crianças. E aí o que ficou na memória dele? O que ficou na memória dele? Um dia bom. E nós adultos, nós fazemos a mesma coisa. Às vezes você tem um monte de experiência incrível no dia e você vai olhar para aquele pontinho que não tá legal. Você vai olhar para aquele pontinho que não foi bacana no dia e você vai potencializar aquilo. Por quê? Porque é normal da mente levar para a criação daquele tempestade num copo d'água. Então você tem que estar muito atento para que você tenha o controle e não deixar com que qualquer coisa te leve por qualquer caminho, entende? Então nós precisamos entender muito isso e nunca ficar só delegando, porque isso, porque aquilo. Não. A gente precisa entender que é óbvio que o inimigo está aqui rondando para pegar as sementes que Deus joga no nosso coração, as coisas boas para distorcer, mas muitas coisas também é porque eu permito,
Não é só culpa do inimigo, não é só sinal de Deus. Muita coisa que acontece na minha vida é porque eu permito, é porque eu escolho viver isso. Então você, no dia a dia, no dia que você teve, aprenda a vivenciar um dia de cada vez, aprenda a olhar para aquele teu dia e o que eu preciso fazer hoje. Então uma das coisas que eu faço, ontem à noite antes de dormir, eu revisei todas as atividades que eu tenho que fazer hoje. Eu peguei, anotei na minha agenda, anotei tudo no meu planner, o que eu precisava desenvolver hoje, o que eu preciso fazer hoje de forma organizada, para que o meu dia hoje seja extremamente produtivo. Por quê? Porque se eu não fizer a minha lista das 6 coisas, das 12 coisas, sei lá quantas coisas vocês querem fazer mais importantes para fazer, o dia vai passar e você vai ter esse sentimento de, poxa, não fiz nada hoje. Poxa, não consegui entregar tudo que eu precisava, não consegui ser produtiva, não consegui ser no 12, eu não consegui ir para academia, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu precisava. Então, quando eu entendo que o meu dia ele pode ser produtivo baseado na minha tomada de decisão ou não, eu parei para organizar minhas tarefas do dia, parei para poder fazer a minha lista de atividades. Quando eu consigo entender o que eu preciso realmente executar durante aquele dia, eu começo a ter uma mudança de resultado. Por quê? Porque o resultado nada mais é do que aquilo como você olha para o resultado. Então, se eu olho para o meu resultado, que para mim aparentemente tá bom, e eu falo, nossa, não tá tão bom, podia ser melhor, talvez eu estou sim sendo inconformado, como a gente precisa ser, mas talvez eu estou sendo perfeccionista. Então a gente precisa olhar, porque o perfeccionismo ele não faz bem. Então a gente precisa ter esse olhar de ter a lista de atividades para você fazer durante o dia. Faça a sua lista de atividades hoje, quarta-feira. Eu sei que muita gente emendou, vai emendar a semana, tá tendo saco cheio nas escolas, mas eu quero te convidar. O que você precisa fazer essa semana? O que você vai fazer hoje? O que você precisa determinar? O que você precisa fazer agora, hoje, para mudar a história do teu negócio, para mudar a história do teu... Agora, cuida, porque às vezes você está num âmbito onde as pessoas ao teu redor estão todas reclamando. Às vezes você tem um negócio excelente na tua mão e as pessoas ao teu redor estão todas no mesmo ciclo de reclamação e você começa a entrar nesse ciclo de reclamação ao invés de viver uma solução, ao invés de viver algo novo, você começa a entrar também dentro daquele ciclo de reclamação, sem perceber. E aí quando você vê, o dia passou, a vida foi, passou 1 ano, passou 10 anos e você está na mesma. Eu não quero que ninguém que esteja aqui me acompanhando esteja na mesma. Eu quero que vocês vivenciem tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? O som tá bom por aí? Tem uma pessoa que reclamou que tá sem som, mas eu acredito que o som tá bom, né? Aí a Mel tá falando assim, quanto falta energia para fazer as coisas? Eu vou te dar um exemplo só, tá, Mel? Eu vou te dar um exemplo só. Preste atenção que eu vou te falar. A energia, ela é construída. O teu desenvolvimento, tua alta performance, ela é construída. Para de achar que, o inimigo tá roubando minha energia. Porque Deus não quer que eu seja no 12. Não. A energia, ela não está sendo criada por você. Eu já usei esse exemplo. Você tem uma máquina aí, uma máquina chamada, vamos colocar o exemplo de Camaro, que é o meu carro. Você tem uma máquina super poderosa aí com você na tua garagem, mas você não está colocando o combustível necessário nessa máquina, o combustível correto nessa máquina. O que vai acontecer nesse momento? Se você não colocar o combustível correto nessa máquina, o que vai acontecer? A tua máquina vai ficar lenta, não vai correr na velocidade que ela precisa, que ela gosta, que ela nasceu para fazer. Então você vai estar... quando você não constrói a tua energia, você vive em marcha lenta. E é incrível, quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Quanto mais você fica deitado na cama, mais você quer deitar na cama. Quanto mais horas você dorme, mais horas você tem sono. Por quê? Porque o corpo, ele quer isso, já é da máquina. A máquina quer estar descansada, porque nós somos uma máquina. E aí, o corpo, ele tem a potência, mas se ele tá descansando, ele não tá gastando energia. Então tá tudo bem, fica quietinha aqui, fica quietinha, fica caladinha, fica deitadinha, fica aí olhando TikTok que não te gasta energia nenhuma, fica aí olhando Reels, fica olhando qualquer coisa, faz qualquer coisa, mas não se mexe. Então o próprio corpo ele vai estimulando com que você fique ali nessa zona de conforto, tá? Eu vou te dar um exemplo. Na segunda-feira
Na segunda-feira pela manhã eu acordei tendo um pouquinho de tontura e eu percebi que eu já não estava bem. E aí eu fui pro médico e lá tomei um sorinho e tal. E a médica me deu um remédio, falou: Grace, isso aqui pode ser, não sei, alguma tontura que veio de alguma coisa, ou um início de labirintite. Eu falei: não, labirintite não vou ter nada disso. E já declarei que eu não vou ter nada, que eu sou saudável, não tenho nada disso. E aí foi quando ela me deu um remedinho para tomar. E esse remedinho, ele me deu muito sono. Ele me deu muito sono. E eu falei: meu Deus do céu, não tinha vontade de levantar da cama. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí ontem eu já declarei, falei: não, chega, acabou, não vou mais tomar isso aqui que não me pertence, não faz parte da minha vida isso aqui, porque isso aqui tá me deixando com vontade de ficar na cama. Então eu, como dona do meu corpo, eu como proprietária da minha mente, eu que tenho a minha conexão direto na fonte, eu tenho que entender que eu tenho que estimular a minha energia. Eu tenho que falar: eu sou saudável, isso aí foi só um mal-estar, alguma coisinha que aconteceu ali e tá tudo bem. E eu vou fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então eu não tenho nada, eu tenho saúde. Então é isso que você tem que profetizar: eu tenho saúde, eu sou saudável. E estimular a energia, estimular essa energia. Como que eu estimulo essa energia? Me alimentando direito, fazendo academia. Então eu tô aqui por baixo, ó, com a roupa da academia. Terminando aqui, eu vou correr pra academia para ativar essa energia do meu corpo, para ativar essa energia. Tô com vontade de ir? Não estou com vontade de ir, mas eu vou mesmo assim, porque eu preciso estar com a minha energia no 12. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa entender que nós precisamos desenvolver a nossa alta performance. Eu nasci com alta performance? Talvez sim, talvez não. Você nasceu de um jeito lá, a criação foi de um jeito lá, que cada um tem uma criação, mas eu desenvolvo a minha habilidade de criar minha própria energia, de organizar o meu tempo, de ter um dia produtivo, de ter um dia intenso, de ter um dia no 12, de fazer com que eu me sinta bem e produtiva. Vocês estão entendendo? Então, o que nós precisamos entender é: a minha energia eu crio, e isso é hormonal, gente. Eu vou trazer para vocês aqui, vou ver se eu consigo trazer essa semana esses hormônios para explicar para vocês, tá? Não sou médica, mas eu tenho aqui uma base, porque eu estudo até para mim, para poder falar disso. Então, quando eu faço minha atividade física, eu ativo ali o hormônio que me dá essa adrenalina. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma máquina e eu tenho que colocar nela, eu tenho que desempenhar nela a energia, o combustível que eu preciso para que essa máquina ande, tá? Se eu continuar achando: estou desanimada, nossa, estou desanimada, nossa, não estou bem, nossa, bem que a médica falou, nossa, não sei o que, meu Deus, nossa, realmente não estou bem, nossa, estou com moleza, e eu não fizer nada para reagir isso, daqui um pouco tá em depressão. Vocês estão entendendo? Então, nós criamos a nossa energia. Então, escreve, você vai lá no post de hoje escrever: a minha energia eu crio. Bora, adorei, Viviane. Você vai escrever aí agora: a minha energia eu crio. Escreve aí: a minha energia eu crio. A minha energia eu crio. A minha energia eu crio. Esse é o drive de hoje: a minha energia eu crio. Escreve aí agora mesmo, porque vocês, em especial, já que a maioria aqui é mulher, a gente tem homem também assistindo a live, mas a maioria aqui é mulher. E mulher tende a ser um pouco mais procrastinadora nesse negócio do exercício físico, da atividade física, tá? Então, escreve aí: a minha energia eu crio. Eu quero que vocês deem um basta em tudo isso. Um basta nessa procrastinação de começar, tá? E eu vou falar pra vocês, quando você decide criar a tua própria energia, você sente quando você não tá sendo produtiva como você gostaria, tá bom? Então, bora no 12. E agora aqui, só pra gente concluir essa parte de reis, a parte de segundo reis aqui da Bíblia, ela veio contando a história de vários reis que passaram. E aí foi muito louco. Eu tava aqui hoje até fazendo um remember aqui para trás das outras coisas que eu havia lido e estudado. E quantos reis passaram por Jerusalém, por Judá, pelas tribos ali que restaram. E eu fiquei impressionada como foi um altos e baixos constante, tá? Apesar dessas pessoas serem
descendentes serem pessoas que tinham sido tiradas lá do Egito, que foram rumo à terra prometida, que Deus já tinha colocado todo tipo de liberdade, de libertação para a vida dessas pessoas. Essas pessoas com o tempo, elas sentiam desejo e vontade de ser alienado a alguma coisa. Então é impressionante quando a gente pega todo esse desenrolar da história aqui, o quanto as pessoas buscavam e queriam ter alienadores, o quanto as pessoas buscavam e queriam ter pessoas realmente para poder colocar essas pessoas em caixinhas e fazer acreditar em mentiras. Então existia desde antigamente muitas coisas que aconteceram aqui. Quando eu olho primeiro Reis e segundo Reis, ele vem contando todas as histórias. Eu tô dando aqui um resumão para quem tá chegando agora, tá? Quem tá hoje pela primeira vez na live. E aqui a gente estudou a história de vários reis. Vocês vão ter acesso a essas lives daqui uns dias aí nos canais do YouTube, do Spotify. A gente vai liberar todas as lives para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que, chegando na reta final aqui de Segundo Reis, era uma montanha russa, né? E eu fico pensando como que Deus olhava para tudo isso, porque um dia tinha um rei que era de Deus, destruía todos os templos de sacrifício que não eram para Deus, que eram voltados para outras coisas, e passava um tempo, já vinha outro rei que era a favor daquilo, vinha outro que era contra, vinha outro que era a favor, vinha outro que era contra. E naquele momento eu comecei a observar aqui, lendo tudo isso, o quanto Deus, certo, pensava, né? Olhava e falava assim, o que está acontecendo aqui, né? Porque cada hora um é de um jeito, e o coração de Deus tendo ali a sua vontade para o seu povo, tendo já mostrado para o seu povo tudo aquilo que ele queria. E quantas vezes a gente vê aqui que Deus sim se irou com o povo. Tá aqui escrito na Bíblia. Deus é um Deus de amor, sim, mas ele também se irou. Irá não é pecado. O pecado é você sentir a raiva e tomar atitude diferente. Então Deus falava assim, meu Deus, eu fiz tudo para esse povo e esse povo continua caindo e levantando. Então, quando eu olho para todo o ensinamento aqui, vocês vão ver, eu não vou entrar em cada rei aqui, eu estava estudando agora de manhã aqui tudo, mas eu vou falar para vocês que foi uma ascensão, entrou um rei, saiu outro, a gente parou em 2 Reis 21, Manassés entrou com 12 anos de idade, começou a reinar, ele agiu mal diante do Eterno. Quando fala assim, ele agiu mal diante do Eterno, não é só que não serviu a Deus, eles fizeram coisas horríveis, tipo ofereceram seus próprios filhos em sacrifício, criaram templos para outros deuses, coisas terríveis. Aí depois veio Amon tinha 22 anos de idade, reinou por 2 anos e também agiu mal diante do Eterno. Aí depois veio Josias de Judá. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Pensa uma criança reinando com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ele reinou por 31 anos em Jerusalém, tá? E o que eu percebi aqui? Que é muito engraçado que quando fala dos reis, todos falam, sua mãe era tal, sua mãe era tal, sua mãe era tal. Todos colocam quem era a mãe. E não sei porque todo momento que eu tô lendo eu falo assim, a mãe direcionou o filho. Por quê? Porque um rei com 8 anos de idade que já não tinha mais o pai, quem era a pessoa que ele escutava? Provavelmente era a mãe. A mãe que direcionava ali para que aquele rei, ele agisse corretamente diante do Eterno, diante de Deus, ou agisse ao contrário diante de Deus, porque a mãe, ela tem completa ação na vida de um filho, um direcionamento na vida do filho. Lembra do que eu contei agora há pouco aqui de ontem, a experiência de ontem? Então, normalmente, todos os reis, os bons e os ruins. Teve o Manassés, que começou com 12 anos de idade a reinar, ele só reinou porque o pai morreu, né? Então assume o trono e vai ser rei. E aí a mãe, todos falam da mãe, em todos os capítulos aqui de 2 Reis, quando um rei assume, fala quem foi a sua mãe. E aí eu comecei o Espírito Santo começou a falar no meu coração o quanto uma mãe tem poder sobre a vida de um filho. O quanto uma mãe, ela direciona um filho. E aqui, Josias de Judá, a sua mãe chamava-se Gedida, filha de Adaías, e ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos do seu antepassado Davi. Provavelmente a mãe tinha um coração
voltado para Deus, e a mãe sempre presente na vida do filho, ela sempre foi guiando o filho pelo melhor caminho, tá? Então foi passando todos os reis, o Josias acabou com tudo, com todos os templos de adoração a outros deuses, com os templos de orgia, com os templos de sacrifício, ele acabou com tudo. Passou um tempo, veio outro, o filho dele, e aí de novo agiu mal perante o Eterno. Então não dá para entender. Eu falo, meu Deus do céu, que povo era esse? O Josias já estava ali na reta final das coisas acontecendo, já foi organizando tudo, já foi deixando tudo limpinho o espaço. Veio o próximo e o próximo e o próximo e já foi ferrando com tudo. Então, só para resumir aqui o segundo reis, a gente entende que passou vários e vários reis e como houve essa oscilação de reinado. Ou seja, nós como mães, nós temos o poder de direcionar os nossos filhos. Nós como mãe, nós temos o poder de poder transformar a nossa história, a história da nossa família, a história da tua casa. E aí, quando eu chego aqui ao final de 2 Reis, termina em Gedequias, que tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e também agiu mal diante do Eterno. E aí a gente chega ao fim do 2 Reis, contando essas histórias desses reis que oscilaram diante de tudo aquilo que Deus tinha proposto para eles. Então fica aí o 2 Reis lido, e agora a gente vai entrar em 1 e 2 Crônicas. Grace, você vai ler a Bíblia inteira? Vamos ler a Bíblia inteira, porque nós vamos chegar um momento, nós vamos falar assim, lemos a Bíblia inteira, a gente já leu isso aqui junto, tá? Então, para que você possa entrar aí na linha, você que está começando hoje, fique tranquilo, a gente vai estar disponibilizando todas as lives para vocês poderem estar acompanhando, e a gente vai começar agora 1 e 2 Crônicas, que você vai conseguir já engatar no novo capítulo aqui da Bíblia. Eu quero que você vá lá agora no feed, vai ser colocado lá algum post, alguma coisa para vocês, e vocês vão lá no feed, vocês vão escrever, eu crio a minha energia. E hoje, quarta-feira, que para muitos está parecendo uma segundona, nós vamos começar a semana, esse meio de semana no 12. Então eu quero te convidar já a tomar a decisão de começar hoje a ativar a tua energia. Eu vou pedir para Paula colocar de novo lá no nosso canal do Telegram os 12 passos de ativação para você ficar turbo no 12. Então nós vamos colocar lá 12 passos de coisas que eu faço durante todos os dias. Isso, gente, eu tenho no meu planner, isso eu tenho na minha vida, na minha rotina. 12 passos. E eu espero que vocês leiam esses 12 passos e vocês realmente se conectem direto na fonte para falar assim, gente, eu vou para cima para mudar essa história de procrastinação, essa história, Grace, me dá um mantra para eu ficar repetindo todo dia. Não vou dar nada disso. Eu vou dar para você atividade. Eu vou dar para você aqui, eu sou forte, eu sou corajoso. Eu vou falar para você que todos os dias você vai ter que criar a sua própria energia para você sair dessa zona de marasmo. E eu estarei aqui todos os dias às 6h12 para poder te impulsionar, para que juntos possamos dar as nossas mãos às anjas que estão aí, empurrar esse povo e criar a energia de hoje, criar a energia do agora, criar a energia de fazer acontecer aquilo que precisa ser feito, combinado? Então bora para mais um dia incrível, para mais um dia extraordinário. Desejo a você que você possa ter um dia sobrenatural. Se coloque na presença de Deus agora e vamos agradecer. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, porque hoje todas essas famílias, mais de 750 pessoas que estão aqui ao vivo, vão ativar sua energia hoje, vão criar sua energia hoje para ter um dia super produtivo, para ter um dia literalmente no 12, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de começar um dia novo, por um despertar incrível. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está aqui direcionando cada uma dessas pessoas para que as suas famílias possam viver também essa adrenalina, essa energia no 12, essa coisa maravilhosa que o Senhor derrama e transborda nos nossos corações todas as manhãs. Obrigada, Jesus. Isso aí, bora para um dia lindo, um dia extraordinário, vamos para cima de fazer acontecer um dia incrível. E amanhã a gente volta às 6h12 da manhã, eu te espero, hein? Bora, botar para ferver no 12.